Na tentativa de identificar Jesus como o arcanjo Miguel, os adventistas ensinam que Miguel é apenas um título honorífico que Jesus assume quando está em batalha contra Satanás. Bom, se Jesus assume a identidade do arcanjo Miguel quando está em confronto com Satanás, por que então, na tentação no deserto, Jesus não se utilizou do suposto nome? Vejamos. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versos 10. Os adventistas dizem que Jesus se utiliza do nome Miguel quando está em confronto em passagens apocalípticas, como em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16. Porém, em Judas 9, não é um texto apocalíptico. A disputa pelo corpo de Moisés se refere ao passado. Vejamos. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 9. Logo, o arcanjo Miguel não aparece só em passagens apocalípticas. E se o arcanjo Miguel é Jesus quando está em confronto com Satanás, por que não teve autoridade para repreendê-lo recorrendo a um ser superior? Conforme o texto de Judas 9, ensinar que Jesus assume o papel do arcanjo Miguel quando está em confronto com Satanás não tem apoio algum nas Escrituras. O argumento é falacioso. Quando acusamos os adventistas de rebaixarem Jesus à condição de arcanjo, criatura, alegam que Jesus também foi chamado de cordeiro, de leão, e isso não o torna um animal. Do mesmo modo que arcanjo é um título, e isso não o rebaixa a anjo ou criatura. Bom, encontramos na Bíblia Jesus sendo chamado simbolicamente de cordeiro, conforme João capítulo 1, versos 29. Pois ele foi levado ao matadouro, ou à cruz, para ser sacrificado sem questionar, simbolizado pela figura de um cordeiro. Encontramos na Bíblia Jesus sendo chamado de leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse capítulo 5, versos 5, porque ele é rei, simbolizado pela figura de um animal poderoso. Entretanto, não encontraremos nas Escrituras Jesus sendo chamado de o arcanjo Miguel. Chamar Jesus de cordeiro ou leão é uma figura de linguagem, uma metáfora. Por exemplo, quando dizemos aquele homem é um cavalo, estamos querendo dizer que o homem é um estúpido. Estamos usando uma figura de linguagem, fazendo uma comparação figurada. Já o termo arcanjo, não. Não encontraremos a utilização do termo arcanjo na Bíblia no sentido metafórico, mas sempre no seu sentido usual, real, pois o arcanjo Miguel é um personagem bíblico. Interessante que o próprio ensino de Ellen White, a profetisa do Adventismo, contradiz o argumento adventista de que Miguel é apenas um título, já que ela diz que Jesus se tornou o arcanjo Miguel. Leiamos. Tudo estava naquela decisão, quando ele se esvaziou, portanto, ele é chamado de Cordeiro Morto desde a fundação do mundo. Tudo estava no propósito desde o princípio. Foi demonstrado ao universo à medida que ele descia, passo a passo, até alcançar a mais baixa humilhação possível, a morte na cruz, do Calvário. Primeiro ele se tornou o arcanjo Miguel, aquele que é como Deus.
o principal de todos os anjos, porque o mais elevado servo de Deus, e assim demonstrou que, sob as mais fortes tentações e oposição dos espíritos malignos, e enfrentando todas as falsidades e zombarias do adversário, os anjos podiam viver retamente e santamente diante de Deus. Livro Os Sinais dos Tempos, de 23 de outubro de 1907. Veja que Ellen White diz que Jesus se tornou o Arcanjo Miguel. Ou seja, se ele se tornou, o Arcanjo Miguel não pode ser um título. Não há problema algum quando oramos ou adoramos Jesus e o chamamos de Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, porque sabemos que são títulos de Jesus. Se os adventistas acreditam que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, por que então em seus cultos não é dito: louvemos ao nome do Arcanjo Miguel, glória ao Arcanjo Miguel, adoremos o Arcanjo Miguel? Por que não fazem isso? Porque no fundo sabem que, se fizerem isso, estarão adorando uma criatura, ou seja, caindo no mesmo erro dos católicos, caindo na idolatria. Essa é mais uma problemática dos ensinos do Adventismo.